Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Daniel, aqui do GTUSP, e a gente vai falar hoje sobre tabela periódica. Então, essa aula a gente dividiu aí em 5 módulos, ok? Então, a gente vai falar primeiro de como faz para localizar o elemento químico na tabela periódica, tá? A partir da distribuição eletrônica, ok? Aí depois a gente vai ver como que é a organização dos elementos, né? Como que os elementos eles ficam agrupados, né, na tabela periódica, ok? Vamos falar sobre elementos de transição, elementos representativos, as diferenças existentes. E aí os últimos 3 blocos eles ficaram reservados aí para falar das propriedades periódicas, ok? Bom, então vamos começar aí falando um pouquinho aí, vamos relembrar na verdade, né, do diagrama de Pauling, tá? O diagrama de Pauling é um roteiro, né? A gente pode pensar assim, de como fazer para distribuir os elétrons dentro de um átomo, tá? Então, dado o número atômico de um átomo, certo? A gente consegue fazer a distribuição, né, correta seguindo o princípio de Aufbau, que vai dizer o seguinte, que primeiramente aquelas subcamadas de menor energia devem ser ocupadas, ok? E somente depois de ocupar, né, as menos energéticas, a gente passa então a ocupar as de maior energia. Então existe aí uma ordem crescente de energia que seria então a ordem de preenchimento dos elétrons na eletrosfera. E aí a gente consegue essas informações todas por meio do diagrama de Pauling, ok, gente? Então, aí só para a gente relembrar, tem 4 átomos diferentes aí, que foram exemplos que eu escolhi para vocês, e cada um com a sua respectiva distribuição eletrônica, ok? Então o hidrogênio tem um elétron só, então a distribuição eletrônica dele é 1s1, né? Então vocês viram que o orbital atômico que foi ocupado foi o orbital 1s, justamente, né, porque ele é o de menor energia. Vocês podem ver aí por essas setinhas na diagonal, elas vão dizer para mim qual que é a ordem energética, qual que é a ordem de preenchimento aí dos elétrons dentro do meu átomo, ok? O lítio, como ele tem 3 elétrons, né, todos esses 3 elétrons não podem estar no orbital 1s. Então, o orbital 1s fica cheio, completo, com 2 elétrons, e aí eu vou ficar com um único elétron no orbital atômico 2s, ok, gente? O carbono, com o número atômico 6, ele tem 2 camadas eletrônicas, porém, subcamadas são 3, né? Então, S2, 2s2 e 2p2, ok? Então, essa é a distribuição do carbono. E o fósforo tem um total de 3 camadas, ok? Porém, são 5 subcamadas. Então, eu tenho 5 orbitais preenchidos aí, que é um S cheio, 2s está cheio, 2p também está cheio, o 3s está cheio, o 3p está incompleto, ele possui aí 3 elétrons, certo? Então, o subnível mais energético, né, o orbital atômico, né, que foi preenchido por último aí, então o fósforo foi o 3p, ok, gente? Bom, então aí nós temos as distribuições em camadas agora. Então, a gente tinha feito lá anteriormente em subcamada, agora a gente pegou aí e fez a organização em camadas. Então, o hidrogênio é uma única camada com um único elétron, ok? O lítio tem 2 camadas, ele tem 2 elétrons na primeira camada, um elétron sozinho aí na camada de valência, né? O que é a camada de valência? É a camada mais externa, ok? Então o lítio tem um elétron na camada de valência. O carbono tem 2 camadas eletrônicas, sendo que a primeira camada ela fica preenchida aí totalmente com 2 elétrons, e a camada de valência mais externa, né, que seria a camada L, a segunda camada eletrônica aí, para o átomo de carbono, eu tenho 4 elétrons, ok? E o fósforo aí, se a gente organizar em camadas, né, vai ficar na primeira camada 2, na segunda camada 8, e na camada de valência, né, que seria mais externa, né, a última camada aí do átomo de fósforo, eu vou estar aí com 5 elétrons, ok, gente? Bom, então, vamos dar uma olhada aqui, ó, localização do elemento na tabela periódica, o lítio, ok? O lítio, ele tem 2 camadas. A quantidade de camadas vai dizer para mim qual é o período do elemento. Então, se o lítio tem 2 camadas eletrônicas, ele se encontra no segundo período, ok, gente? Bom, se vocês notarem, a tabela periódica, ela possui 7 períodos. O que são os períodos?
são essas linhas horizontais que vocês estão vendo aí, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até 7, ok? Então são 7 períodos na tabela periódica, 7 linhas horizontais, ok? O lítio vai estar no segundo período, justamente porque ele possui 2 camadas eletrônicas, ok? Agora, e como que eu vou localizar qual que é a coluna? Essas colunas verticais que vocês estão vendo aí são chamados de grupos ou de famílias, né? Como vocês preferirem, ok? Nós temos a primeira família, que é a família 1A, certo? A última família mais, né, à direita da tabela periódica é a família 8A. Então a gente tem 1A, 2A, os elementos de transição, né, que fica entre a 2A e a 3A, aí 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Gente, o número da família, se é 1A, se é 2A, se é 3A, isso vai ser também a quantidade de elétrons na camada de valência, ok? Então o lítio, como vocês estão vendo aí, ó, ele possui, né, um elétron na camada de valência, um único elétron, assim como o hidrogênio, né? Então ele vai estar localizado na família 1A, ok? Ó, um elétron na camada de valência aqui, como vocês estão vendo, então a família dele é a família 1A. Ok, gente? Vamos para o outro exemplo aí, ó. O carbono, ele possui um total de 2 camadas eletrônicas. Ele tem a camada K, certo? Com 2 elétrons, e ele tem a camada L com 4 elétrons. 2 camadas eletrônicas, então ele vai estar no segundo período, igual o lítio, ok? Mas a quantidade de camadas eletrônicas é que vai determinar qual que é a família, né? O que são as famílias? São as colunas que aparecem aí, ok? Então, gente, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele vai estar localizado, ó, na família 4A, ok? Então, o número da família vai ser a quantidade de elétrons que o átomo tem na sua camada de valência. E o número do período, que são, né, as linhas horizontais, é a quantidade de camadas eletrônicas que eu tenho ao redor do núcleo. Tudo bem? Ó, mais um exemplo aqui é o exemplo do fósforo que a gente tinha visto, né? Ó, o fósforo, pessoal, ele tem aí um total de 3 camadas eletrônicas. Ele tem a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons e a camada M seria a camada de valência, né, do fósforo, tem 5 elétrons. Bom, 5 elétrons na camada de valência. Então eu já sei que ele pertence à família 5A, ok? Agora, se a gente olhar a quantidade de camadas é igual a 3, então ele vai estar no terceiro período, olha só. Terceiro período porque tem 3 camadas eletrônicas, família 5A, porque ele tem 5 elétrons na camada de valência. Tudo bem, gente? Bom, então vocês viram que é bem simples, né, fazer a localização do elemento na tabela periódica. Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho, olha só. Bom, comparando aqui, ó, a distribuição eletrônica desses dois elementos. Nós temos o ferro, tá, que tem 26 elétrons, ok? Então, o ferro, olha só, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá vendo? 3p6, 4s2, 3d6. Então, isso aí está de acordo com o quê? Com o diagrama de Pauling. Então, ele está, né, de acordo com o princípio de Aufbau, ele está de acordo, né, com a ordem energética. Porém, o 4s2, se vocês olharem aqui, ó, 4s2 é a camada mais externa, né? Então eu tenho o orbital 4s, então a quarta camada do ferro é a mais externa. Porém, a mais energética é 3D. Então olha só, gente, o ferro é um elemento de transição. A gente vai falar com mais detalhe depois. Então o ferro é um elemento de transição. Então ele vai estar localizado onde na tabela periódica? Ele vai estar localizado entre a família 2A e a família 3A, certo? Então ele vai estar, olha só, entre a família 2A e a 3A. Ele vai estar nesse bloco aqui da tabela periódica, tudo bem? Esse bloco aqui que está compreendido entre a família 2A e a família 3A. Então nós sabemos o quê? Que a família vai dizer para mim que a quantidade, né, o número daquela família é a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, o elemento está localizado na família 1A, ele tem 1 elétron na camada de valência. Está localizado na 2A, 2 elétrons na camada de valência. Está localizado na 3A, 3 elétrons na camada de valência. Agora, e esses todos que estão, né, nesse bloco da tabela periódica, que é constituído por 10 coluninhas aqui, ó. Esses são os elementos de transição.
todos esses elementos, se a gente for, né, seguir o diagrama de Pauling, né, o princípio de Aufbau, todos eles possuem 2 elétrons na camada de valência. Tá? Então, se a gente pensar, ó, 1A, 1 elétron na camada de valência, 2A mais os elementos de transição, todos 2 elétrons na camada de valência. Aí, a partir da 3A, começa a aumentar novamente a quantidade de elétrons na camada de valência. Não é? 3, 4, 5, até chegar em 8, que é a quantidade máxima de elétrons que eu tenho na camada de valência de um átomo. Ok, gente? Tudo bem? Então, eu sei que o ferro ele pertence aí, né, a esse bloco da tabela periódica, que é o bloco D. Tá? A gente vai chamar bloco D, são os elementos de transição juntamente com o bloco F. Depois a gente vai ver com mais detalhes isso aí. Bom, então olha só. O ferro, então ele possui como camada de valência a 4ª camada, como vocês estão vendo aqui, ó. Se a gente for dividir em camadas, ó, primeira tem 2, aqui, ó, 2 mais 6 dá 8 na segunda, então vocês acompanharem aqui, ó, a primeira, que é a camada K, tem 2, certo? A camada L é a segunda aqui, ó, aqui é K, aqui é L, ó. A camada L está com 8 elétrons. A camada M, ela tem, ó, 3s2 mais 3p6 mais 3d6, então dá 14. Vocês olharem aqui, ó, camada M tem 14. A camada de valência é a 4ª camada, a camada N aqui, ó, ela tem 2 elétrons na camada de valência, ok? Tudo bem? Então, olha só, se a gente somar os elétrons do subnível mais energético, 6, com o número de elétrons do subnível mais externo, 2, né? 4s2, a soma vai dar quanto? 8, ok? Então, se a gente for lá na tabela periódica, olha só, na tabela periódica, o ferro ele vai estar onde? Então, se você contar aqui, ó, 1, 2, aqui é 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele vai estar aqui, ó, tudo bem? No grupo 8, 8ª coluna, certo? Como ele tem 4 elétrons na camada de valência, vamos voltar lá, ó. 4 elétrons na camada de valência, não, 2 elétrons na camada de valência, perdão, são 4 camadas totais, isso que eu quis dizer. Ó. Ele tem 4 camadas totais. Tá? Como ele tem 4 camadas totais, então a gente vai encontrá-lo em qual período? Então a gente já sabe que é grupo 8, né? Porque você somou o número de elétrons aqui do mais energético, né? Com o número de elétrons do mais externo. Tudo bem? Somou aqui, ó, 6 do 3D mais os 2 do 4S deu 8, tá? Então, é grupo 8, que é a 8ª coluna, certo? Agora, a linha, né, que seria o período onde ele está localizado, é o 4º, porque tem 4 camadas eletrônicas, certo? Então, ele vai estar aqui, ó, no 4º período e aqui no grupo 8. Então, o ferro vai estar bem aqui, ó, certo? Na tabela periódica. Ah, então, para encontrar o grupo, né, qualquer coluna que ele está localizado, você vai somar os de valência, são 2, né, mais o número de elétrons que vai estar no subnível mais energético, que seria o subnível D, né, no caso dos elementos de transição externa, ok? Bom, então é isso, gente. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar melhor, né, sobre a organização dos elementos aí na tabela, ok? Então, por enquanto, o objetivo foi esse, foi localizar. Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais aí esses conceitos sobre a tabela periódica.